Fala turma aí do sexto ano, tudo bem com vocês, gente? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da história de Karl Popper, que é um filósofo que trouxe uma grande discussão a respeito do conhecimento científico. Vamos ficar ligadinhos. E hoje a gente vai falar também o porquê que o cientista tem que ter ética, por que o cientista ele tem que agir e usar a ciência voltado para o bem, que a gente sabe que tem cientista que usa a ciência voltada para o mal. E isso pode trazer grande destruição para a humanidade, tá? Então a gente sabe que o cientista tem que ser ético, tem que agir de maneira correta utilizando a ciência. A gente vai estar vendo isso sobre isso na aula de hoje. Vamos lá então, página 39, seguindo a leitura aí, tá bom, gente? Vamos lá. Karl Popper, 1994, ele foi um filósofo austríaco, naturalizado britânico, que elaborou teorias que refutavam o ideal totalitário dos regimes comunistas e nazistas. Foi um dos maiores filósofos do século XX. Escreveu livros como A Lógica da Pesquisa Científica e A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Karl Popper esboçou a teoria cujo fundamento era a ideia do racionalismo crítico. Então aí ele vai criar essa ideia do racionalismo crítico aí, que é o uso da razão, através de muita análise, de muito pensamento, que em sua essência era uma crítica ao método indutivo e à ciência. Então esse racionalismo crítico ele vai fazer com que o cientista possa repensar esse método científico que a gente aprendeu, de observar as coisas, de criar hipótese e de buscar a conclusão através da experiência, das experiências que o cientista tem que fazer. Popper achava que as teorias científicas eram passíveis de erros e críticas, não havendo assim uma teoria da ciência que fosse eterna e imutável. Olha só que interessante, o Popper ele achava que as teorias científicas poderia ter erros sim. E aí ele chama a atenção do cientista para que o cientista possa perceber quando a pesquisa dele sai errado. Ou então quando a teoria dele, a hipótese que o cientista criar durante a pesquisa, pode sair errado também. Segundo ele, o que deveria ser feito por outros estudiosos era a comprovação da falseabilidade das teorias científicas para elaboração de outras que poderiam resolver as questões propostas pela ciência. Então, segundo aí o Karl Popper, ele fala que outros cientistas têm que fazer a pesquisa, têm que analisar a pesquisa de outro cientista para ver se o cientista ele pesquisou de maneira correta ou não. E é interessante isso, né? Imagina, por exemplo, se a Júlia está lá fazendo a pesquisa de uma experiência científica, né? Ela criou a teoria, ela está lá fazendo a experimentação, ela chega na conclusão da pesquisa dela. De repente, vem a Sofia Guimarães, começa a analisar a pesquisa que a Júlia fez e de repente a Sofia Guimarães consegue perceber que a pesquisa da Júlia está errada. Então é isso que o Karl Popper ele lança a ideia de que outros cientistas possam avaliar a pesquisa de outro cientista para ver se o cientista ele experimentou de maneira correta ou não a hipótese durante a pesquisa dele. Interessante isso, hein, gente? Muito bacana. Segundo aí, na página, quando se fala em aquisição de conhecimento, principalmente no que se referir ao conhecimento científico, é necessário saber se há metodologias para que isso seja realizado. Isso que é importante. Para se chegar a um conhecimento, principalmente na área do método científico, no conhecimento científico, precisa seguir o quê? Uma metodologia. Tem que seguir um passo a passo. O cientista tem que seguir esse passo a passo para que ele não cometa erros durante a pesquisa dele, tá? Que tal conhecermos um novo conceito, a falseabilidade, que é a ideia aí que o Karl Popper comentou, tá? De acordo com o filósofo Karl Popper, um conhecimento só pode ser considerado científico se puder ser falseado. Vocês vão entender o que ele está querendo dizer. O cientista está sempre buscando algo que possa negar a sua tese. Estranho, não é? Aparentemente sim. No entanto, isso significa que o grande trabalho de um cientista, ao contrário do que parece,
não é provar que uma tese é verdadeira, mas provar que ela não é falsa. Por isso, os experimentos são repetidos muitas vezes para determinar se, em alguma condição específica, ele não pode ser aplicado. Dessa forma, todo conhecimento científico é provisório porque ele pode ser demonstrado e chegar-se à conclusão de que ele é falso, ou pode-se demonstrar que aquilo que se achava ser toda a verdade é apenas um caso particular. Então, por que o Karl Popper utiliza esse termo falseabilidade? Porque ele está querendo provar para a gente o seguinte, que o cientista ele tem que estar fazendo as experiências repetidas vezes para ver se realmente aquela ideia que ele teve para fazer a pesquisa está correta ou não. Porque o cientista ele tem que provar que a teoria dele é verdadeira. Tá? Então é isso que é interessante. Então o cientista ele tem que lutar, ele tem que fazer experiências constantemente para ele perceber se aquilo que ele pensou está correto mesmo. Tá? Então quer dizer, quando ele chega na conclusão que a pesquisa dele está correta, significa que a ideia que ele criou para fazer a pesquisa, ela não é falsa, ela é verdadeira. Entenderam, gente? Então, além de buscar a verdade, o conhecimento científico vai buscar isso, o cientista ele vai provar que a ideia que ele teve não é falsa. Entenderam? Então, por isso tem esse termo de falseabilidade. Como vimos anteriormente, a lógica e a matemática não são falseáveis. Por que não são falseáveis? Porque a matemática diz 2 mais 2 é 4. É uma lógica, é o raciocínio. O raciocínio diz isso. A matemática ela é muito precisa. Então não tem jeito da matemática dizer que 2 mais 2 não são 4. Não tem jeito. Tanto a lógica quanto a matemática, não tem jeito de você falar que esse conhecimento vindo da lógica e da matemática é falso. Tem alguém aí que falaria que 2 mais 2 não são 4? Não tem jeito. Né? Então é isso que está querendo falar aí pra gente. Porém, não tem utilidade prática imediata. Mas a matemática e a lógica são ferramentas racionais para falsear ou conhecer a realidade física. Então está comentando aí que através da matemática e do uso da lógica, a gente pode avaliar tudo que existe ao nosso redor, tá? A natureza em si, tudo demanda da matemática, do uso do raciocínio, tá? É importante frisar que a falseabilidade só pode ser aplicada a verdades científicas demonstráveis. O trabalho do cientista é tentar falsear uma afirmação. Então aqui está querendo dizer o seguinte, o cientista, segundo o Karl Popper, o cientista vai usar a falseabilidade, tá, para analisar. Então, por isso tem que fazer, repetir as experiências científicas constantemente. Por quê? O trabalho do cientista é avaliar se o trabalho de um outro cientista é verdadeiro ou é falso. Tá, gente? Sempre um cientista vai avaliar a pesquisa de outro cientista para ver se realmente aquele cientista ali ele tem uma teoria que é verdadeira ou falsa. Se ele é verdadeiro, beleza. O cientista vai dar credibilidade à pesquisa do outro. Se é falso, aí o cientista vai explicar por que é falso. Entendeu, gente? Então, é um cientista ajudando ao outro, tá bom? A gente vai passar aqui para a próxima página, a página 41, que tem umas partes mais importantes aqui, tá? Que é essa condição aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é isso aqui, ó. Os valores éticos precisam também ser levados em consideração. O conhecimento científico, quando bem utilizado, traz muitos avanços para a humanidade. Por outro lado, se for usado de forma errada, pode gerar catástrofes. Como exemplo de aplicação desse conhecimento, citamos a descoberta da cura de doenças que destroem milhares de vidas. Mas, quando usada de forma errada, pode-se, com o mesmo conhecimento, criar uma arma de destruição em massa. Vou citar um grande exemplo para vocês. A medicina evoluiu muito através das pesquisas científicas. Os cientistas descobriram aí, por exemplo, remédios para acabar com doenças que não tinham cura. Então, isso é muito importante. Então, mostra o lado do cientista usando a ciência voltado para o bem, tá? E quando o cientista faz uma descoberta dessa, gente, ele tem que divulgar para o mundo inteiro.
Porque o resultado da pesquisa dele pode salvar milhões de vidas, entenderam? Só que a gente sabe que tem cientistas que criam, através da ciência, criam algo voltado para o mal. E isso pode afetar milhões de vidas. Um grande exemplo disso é a bomba atômica, tá? A bomba atômica, ela foi criada pelo homem, utilizando a ciência de maneira errada, e a bomba atômica foi utilizada na Segunda Guerra Mundial e que matou milhares de pessoas. Então a gente vê que o quanto que o cientista ele tem que agir de maneira correta, ele tem que fazer a pesquisa dele, focando o bem, tá? Utilizando a ciência de maneira correta para salvar vidas, para ajudar a humanidade. E não criar algo para destruir a humanidade. Tá, gente? Então é mais ou menos esse resuminho que o tio Jário está fazendo aqui para vocês. E logo em seguida tem as atividades a respeito disso. Tá? Aqui vai ter um trechinho aqui que vai falar sobre a importância do uso da ciência de maneira correta, tá, gente? Que é muito interessante isso. E aqui tá pedindo aqui, ó, procure no dicionário o significado das palavras ética e moral. Ética e moral, né? Aqui vai estar falando por que o cientista tem que agir de maneira ética. O que seria isso, agir de maneira ética? Que o cientista, ele tem que usar a ciência de maneira correta para ajudar a humanidade, para se criar vacinas, né? A gente está aí lutando aí para conseguir a vacina para o coronavírus. Isso então mostra o quanto existem por aí cientistas éticos que querem ajudar a humanidade nesse tempo de pandemia, tá? Então, procure no dicionário as palavras ética e moral. De que forma, como citado no texto, a ciência pode trazer bens e ao mesmo tempo males para a humanidade? Dê exemplos. Então aí eu quero que vocês dêem exemplos de como que a ciência voltada para o bem pode ajudar a humanidade. De que forma a ciência usada para o mal pode destruir a humanidade. Então tá pedindo para vocês citarem exemplos, tá? E a letra C está pedindo para vocês explicarem o que seria um cientista ético. Como é que age um cientista ético? O cientista ético, será que é aquele cientista que quando ele faz uma descoberta de um remédio para curar uma doença, ele fica caladinho só para ele? Ou o cientista ético é aquele que faz a pesquisa, descobre ele um remédio, uma vacina para uma cura de uma doença rara, tá? E ele divulga a descoberta dele para se criar o remédio e ajudar a humanidade. Tá bom, gente? E aqui vai estar mais ou menos falando de tudo isso que eu comentei com vocês, de como que o cientista ético ele tem que agir voltado para a humanidade, para ajudar a humanidade, né? E aqui está pedindo para vocês explicarem o que é a falseabilidade do Karl Popper, que é aquela ideia que ele fala que a falseabilidade é quando o cientista ele vai repetindo as experiências científicas para confirmar que a teoria dele não é falsa, tá? Então é isso que é interessante. Ele fala sobre isso, que o cientista, ou o próprio cientista, ou então um outro cientista pode fazer uma pesquisa, pode avaliar a sua pesquisa para ver se a sua ideia está correta ou falsa, tá? Por que é necessário publicar uma descoberta científica? Por que o cientista tem que publicar a descoberta dele para o mundo? Por que ele tem que publicar em revista, em site? Por que ele tem que divulgar a descoberta dele? Tá? O que significa ser analisado por seus pares? Aqui esse termo, analisado por seus pares, está querendo mostrar que o cientista ele tem que avaliar todas as pesquisas para verificar se realmente as pesquisas de outros cientistas estão corretas ou falsas, tá? Porque se tiver falsa, ele vai criar alternativa para ajudar a melhorar a pesquisa de outro cientista. Por que os cientistas precisam de valores éticos? Então você vai explicar por que o cientista tem que agir de maneira correta, tá bom? E os exercícios propostos aí não precisa fazer, tá bom, gente? Não precisa fazer, tá? Assim que terminarem, mandem as respostas para eu estar vendo, tá bom? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.